Irmão Zhang, irmão Shu, desde que começamos a estudar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, os pastores religiosos e os presbíteros condenam Deus Todo-Poderoso freneticamente. Sim. Fazendo tudo o que podem para nos impedir de estudar o verdadeiro caminho. Isso não difere em nada da forma como os fariseus judeus resistiram e condenaram o Senhor Jesus. Certo. Eu andei ponderando esses últimos dias. Por que Deus apareceu 2 vezes encarnado para agir e 2 vezes contra a condenação coletiva e a perseguição da comunidade religiosa e do governo ateu? Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso aparece e age para expressar a verdade, falando e operando para a purificação e salvação da humanidade. Por que a comunidade religiosa e o governo comunista chinês são tão rancorosos contra Cristo que até mobilizam a imprensa e as forças da polícia armada para condenar, blasfemar, prender e exterminar Cristo? Isso me faz lembrar de quando o rei Herodes soube do nascimento do rei dos judeus, ou seja, do Senhor Jesus. Ele mandou matar todos os bebês masculinos com menos de 2 anos em Belém. Preferiu assassinar milhares de bebês inocentes do que poupar a Cristo. É verdade. Quando Deus veio encarnado para a salvação da humanidade, por que a comunidade religiosa e o governo não saudaram sua chegada, mas condenaram e blasfemaram contra a aparição e a obra de Deus? Por que eles acabaram com os recursos de todo o país para crucificar Cristo a qualquer custo? Sim. Por que a humanidade é tão cruel e tão rancorosa com Deus? Sim, por quê? Eu não consigo entender essas questões. Gostaria que vocês me comunicassem. Está bem. Esta questão que o irmão Zhong levantou é muito importante. E poucos na humanidade conseguem entendê-la a fundo. É verdade. O desafio selvagem da humanidade contra Deus tornou-se notícia. Sim. E a tragédia histórica de Cristo encarnado sendo crucificado está sendo representada novamente. Isso não é verdade? Sim, realmente é. É verdade. O Senhor Jesus disse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, odiou a mim. Amém. Geração perversa é esta. Em 1 João 5,19 está escrito: o mundo inteiro jaz no maligno. Amém. Nós não entendemos bem quando lemos essas palavras na Bíblia anteriormente. Só quando vimos que as 2 encarnações de Deus sofreram a condenação, a caçada e a repressão da união dos governos ateus e com o mundo religioso, é que entendemos que essas palavras da Bíblia são de fato verdadeiras. Amém. Amém. Os feitos da humanidade e as atitudes que tomam em relação a Cristo são bastante para provar que o mundo inteiro está sob controle de Satanás e de seu poder. Sim. É verdade. Hoje em dia, a maioria de nós pode ver claramente que grande parte dos pastores e presbíteros do mundo religioso é formada por pessoas que desafiam, condenam e negam Cristo. E que o mundo religioso há muito tempo foi controlado por esses fariseus e anticristos hipócritas. Sim, é verdade. Ele tem razão. Isso está Quando correto. Deus encarnado se manifesta e opera, os pastores e presbíteros do mundo religioso são os primeiros a se erguer e condenar e desafiá-lo. Isso é inevitável. Amém. O governo do Partido Comunista Chinês é um regime satânico que odeia a verdade e desafia a Deus, prendendo e perseguindo cristãos. Certo. Quando o Cristo dos últimos dias veio se manifestar e realizar sua obra na China, o governo do Partido Comunista Chinês iniciou uma caça selvagem, tentando prendê-lo e exterminá-lo, causando repercussão no mundo inteiro. Sim, é isso mesmo. Esse fato cumpriu a profecia do Senhor Jesus. Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Amém. Deus encarnou 2 vezes dentre os homens para falar e operar, para redimir e salvar a humanidade, sofrendo ambas as vezes a condenação, a blasfêmia, a caça e a repressão da união dos líderes religiosos com o partido reinante. Sim. Tal fato é o suficiente para provar que este mundo é muito sombrio e mau e que a humanidade foi muito corrompida. Certo.
A humanidade tornou-se tão corrompida e degenerada que passou a odiar a verdade, estimando o mal e colocando-se contra Deus. De fato. Ela transformou-se na prole de Satanás, sendo incapaz de tolerar a existência de Deus. A manifestação e a obra do Deus encarnado devem sofrer a perseguição e o abandono. Todos conseguem ver esse fato claramente, não? Sim, é verdade. Quanto ao motivo da humanidade desafiar o Senhor, Deus Todo-Poderoso revelou esse aspecto da verdade. E tudo se esclarecerá quando tivermos lido as suas palavras. Graças a Deus. Essas palavras são maravilhosas. Deus Todo-Poderoso diz: a humanidade desenvolveu-se ao longo de dezenas de milhares de anos de história para chegar aonde chegou hoje. No entanto, a humanidade da minha criação original de tempos atrás se afundou na degeneração. Agora deixou de ser o que eu quero. E, portanto, como parece aos meus olhos, já não merece mais o nome de humanidade. Essas pessoas são a escória da humanidade que Satanás capturou. Cadáveres ambulantes, putrefatos em que Satanás vive e dos quais se revestiu. As pessoas nem ao menos acreditam na minha existência, nem se comprazem com a minha vinda. A origem da oposição do homem a Deus, da rebeldia contra Deus, é sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás, a consciência do homem se tornou entorpecida, ele é imoral. Seus pensamentos são degenerados e ele tem uma percepção mental atrasada. Antes de ser corrompido por Satanás, o homem naturalmente seguia a Deus e obedecia às suas palavras. Tinha bom senso, uma boa consciência e uma humanidade normal. Depois de corrompido por Satanás, seu sentido original, sua consciência e sua humanidade foram embotados e comprometidos por Satanás. Assim, o homem perdeu a obediência e o amor para com Deus. O sentido do homem se tornou aberrante, seu caráter se equiparou ao de um animal. Sim. Sua rebeldia contra Deus é cada vez mais frequente e penosa. No entanto, o homem ainda não sabe disso nem reconhece essa situação. Apenas se opõe e se rebela cegamente. Amém. É verdade. A humanidade não é nada senão meu inimigo. A humanidade é o diabo que se opõe e desobedece a mim. A humanidade não é senão a prole do diabo amaldiçoada por mim. A humanidade não é senão a descendência do arcanjo que me traiu. A humanidade não é senão a herança do diabo que, detestado e rejeitado por mim há muito tempo, tem sido meu inimigo irreconciliável desde então. Vou ler algumas passagens. Está bem. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais, dos famosos e grandes. Suas mentiras e absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem, cada um por si. E o demônio fica por último, é um ditado popular satânico que tem sido plantado em cada um e se tornado parte da vida humana. Existem alguns outros dizeres da filosofia de vida que também são semelhantes. Satanás educa as pessoas por meio da boa cultura tradicional de cada nação, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição. E no final, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Amém. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento distorcido, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. Amém. Amém. Permitam-me ler. Está bem. Desde que o homem dispôs das ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento
tornaram-se ferramentas para governar a humanidade e não houve mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para a adoração a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O mundo que não tem lugar para Deus no coração humano é escuro, vazio e sem esperança. E assim surgiram muitos cientistas sociais, historiadores e políticos para elaborar teorias que preenchem o coração e a mente humana. Teorias no campo da ciência social, a teoria da evolução humana e outras que contestam a verdade de que Deus criou o homem. Dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas se reduzem a cada vez menos. Já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas os registros da obra de Deus e de suas palavras na era do Antigo Testamento. No seu coração, essas pessoas se tornam indiferentes à dignidade e à grandeza de Deus, ao dogma de que Deus existe e mantém a soberania sobre todas as coisas. A sobrevivência da humanidade e o destino de países e nações não têm mais importância para elas. O homem vive em um mundo vazio, preocupado apenas com comer, beber e buscar o prazer. Amém. 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 Graças a Deus Todo-Poderoso. Ninguém busca, de maneira diligente, seguir os passos ou a aparição de Deus. Ninguém deseja existir sendo cuidado e guardado por Deus. Ao contrário, eles preferem a corrupção de Satanás e do mal para adaptar-se a este mundo e as regras de vida que os homens ímpios seguem. Nesse ponto, o coração e o espírito do homem são sacrificados a Satanás e tornam-se seu sustento. Além disso, o coração e o espírito humano transformam-se em lugar de residência e diversão para Satanás. Dessa forma, o homem inconscientemente perde sua compreensão acerca dos princípios de ser humano, do valor e do propósito da existência humana. As leis de Deus e a aliança entre Deus e o homem gradualmente desaparecem do coração do homem. E ele já não busca ou presta atenção em Deus. Conforme o tempo passa, o homem não entende mais porque Deus o criou. Não compreende mais as palavras que vêm da boca de Deus, nem percebe tudo o que é de Deus. O homem começa a resistir às leis e aos decretos de Deus. O coração e o espírito do homem ficam amortecidos. Deus perde o homem de sua criação original. E o homem perde a raiz de seu princípio. Essa é a aflição desta espécie humana. Amém. Amém. Durante milhares de anos, essa foi a terra da imundície. É de uma sujeira insuportável. A miséria é abundante. Fantasmas pairam em cada canto, enganando e iludindo, fazendo acusações sem base, sendo impiedosos e perversos, pisoteando essa cidade fantasma e a deixando coberta de cadáveres. O fedor da podridão cobre a terra e toma conta do ar, e é fortemente vigiada. Quem é capaz de enxergar o mundo além dos céus? O demônio amarra com força todo o corpo do homem, arranca seus olhos e sela seus lábios com firmeza. O rei dos diabos tem tumultuado há vários milhares de anos, até o dia de hoje, quando ainda mantém forte vigilância sobre a cidade fantasma, como se fosse um palácio de demônios impenetrável. Essa matilha de cães de guarda, enquanto isso, observa com olhos hostis, com profundo medo de que Deus os pegue desprevenidos e os extermine, deixando-os sem um lugar de paz e felicidade. Como as pessoas de uma cidade fantasma assim puderam um dia ter visto Deus? Algum dia já desfrutaram do carinho e do amor de Deus? Que reconhecimento tem das questões do mundo humano? Quem entre elas é capaz de compreender a vontade ávida de Deus? Portanto, não é de surpreender que o Deus encarnado continue completamente escondido.
Em uma sociedade obscura como essa, onde os demônios são impiedosos e desumanos, como é que o rei dos diabos, que mata pessoas em um piscar de olhos, tolera a existência de um Deus que é amoroso, gentil e também santo? Como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? Lacaios retribuem bondade com ódio. Há muito desdenho de Deus. Abusam de Deus. São selvagens ao extremo. Não têm o menor respeito por Deus. Saqueiam e pilham. Perderam toda a consciência. Não têm nenhum resquício de bondade. E tentam os inocentes a ser insensatos. Ancestrais dos antigos, líderes adorados, todos eles se opõem a Deus. Sua interferência deixou tudo sob o céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa, direitos e interesses legítimos dos cidadãos são todos truques para encobrir o pecado. Por que erguer um obstáculo assim tão intransponível à obra de Deus? Por que usar tantos truques para enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses legítimos? Onde está a justiça? Onde está o conforto? Onde está o aconchego? Por que usar artimanhas ardilosas para enganar o povo de Deus? Por que usar forças para suprimir a vinda de Deus? Por que não permitir que Deus circule livremente pela terra que Ele criou? Por que cercar Deus até que Ele não tenha mais onde descansar a cabeça? Onde está o aconchego entre os homens? Onde está o acolhimento entre as pessoas? Por que causar um anseio tão desesperador assim em Deus? Por que fazer Deus clamar vez após outra? Por que forçar Deus a se preocupar com seu amado filho? Por que esta sociedade obscura e seus cães de guarda deploráveis não permitem que Deus circule livremente entre o mundo que Ele criou? Amém. Amém. Essas palavras revelam de forma prática. Deus Todo-Poderoso falou claramente sobre as fontes e a situação atual da corrupção da humanidade. Com toda certeza. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendemos questões como por que há tanta escuridão e maldade no mundo? Por que a humanidade resiste com tanto fanatismo a Deus? E qual é a verdade e a essência da corrupção do homem por Satanás, correto? Graças a Deus. Ganhamos muito. A maldade e a escuridão desses tempos servem para provar que a corrupção da humanidade nas mãos de Satanás é profunda. Quantas pessoas têm sede da manifestação de Deus e estão dispostos a receber sua volta? Quantos amam ouvir a palavra de Deus e aceitar a verdade? Quantos estudam e buscam a obra de Deus dos últimos dias? Ninguém. Sim. A maioria das pessoas não só ignora essas coisas, elas ouvem as mentiras do governo satânico do Partido Comunista Chinês e operam com as forças de Satanás para resistir e condenar Deus Todo-Poderoso. Esses são fatos que todos entendem claramente. Não tenho dúvida. Apesar de haver muitas pessoas com fé em Deus, quantas conseguem aceitar a verdade, buscá-la e submeterem-se a Deus? Se lembrarmos do tempo em que o Senhor Jesus se manifestou para realizar sua obra, todo o povo judeu seguiu os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus na resistência e condenação do Senhor Jesus. Nos últimos dias, quando Deus Todo-Poderoso apareceu para realizar sua obra, a maioria dos pastores e presbíteros do mundo religioso passou a resistir e condenar Deus Todo-Poderoso. Chegaram, inclusive, a lacrar suas igrejas para não permitir que os crentes estudem o verdadeiro caminho. É o suficiente para mostrar que esse mundo atual está repleto de escuridão e maldade. A humanidade está entediada, odeia a verdade e abandonou Deus, escolhendo ficar contra Ele. A raiz da escuridão e da maldade do mundo é o controle da humanidade por Satanás. E o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Amém. Amém. Nos últimos milhares de anos, Satanás usou o ateísmo, a teoria da evolução e o materialismo como outros ensinamentos nocivos para enganar e corromper a humanidade. Isso fez com que tivessem uma fé cega em várias mentiras dos reis dos demônios e de grandes homens que disseram coisas como: este mundo é completamente desprovido de Deus e nunca houve um Salvador. O homem pode lutar contra céu e terra e conquistar a natureza. O destino de cada um está em suas próprias mãos. Cada um por si e o demônio fica por último. Aqueles que trabalham com suas mentes governam os outros e aqueles que trabalham com as mãos são governados. O dinheiro faz o mundo girar. Uma mente pequena não faz um cavalheiro e não existe homem de verdade sem veneno. E assim por diante. É verdade. A humanidade foi enganada e corrompida por esses ensinamentos maldosos que a tornou arrogante, enganadora, egoísta, gananciosa e cruel.
Não há homem que fale sobre humanismo e moralidade, sobre consciência e razão. E nenhuma pessoa que fale sobre ser honesto. Certo. Em busca de fama e de status, os homens lutam entre si, como cães, e tramam e trapaceiam uns contra os outros, chegam até a se matar. Por diferentes interesses, as nações lutam entre si em conflitos incessantes. Não é o resultado da corrupção da humanidade por Satanás? Sim. Isso é verdade. Esses fatos mostram que a humanidade foi completamente corrompida por Satanás, tornando-se descendente do maligno. A humanidade se tornou uma força do mal que hostiliza Deus. Amém. Sim, isso é verdade. Por isso, quando Deus se tornou carne 2 vezes para falar e realizar sua obra entre os homens, a humanidade corrupta resistiu, condenou e abandonou Deus nas 2 ocasiões, chegando até a crucificá-lo. Esses são alguns dos fatos pelos quais a humanidade resiste a Deus. Isso está claro para vocês, meus amigos? Graças a Deus. A forma como foi comunicado esclareceu as questões. Tudo aquilo que vocês comunicaram foram fatos. Este mundo está muito sombrio e mau. Sim, de fato. O Partido Comunista domina a China há mais de 60 anos, suprimindo enlouquecidamente e perseguindo as crenças religiosas, ao mesmo tempo em que determina que o cristianismo e o catolicismo são seitas, rotulando a Bíblia como um livro de seita a ser queimado e destruído. Demolindo igrejas e cruzes por toda parte. E detendo arbitrariamente, prendendo e aprisionando cristãos, deixando inúmeros cristãos desalojados e sem teto. Um número incontável de pessoas foi impedido de ter crenças religiosas e até mesmo privado do direito à vida. Membros da família de incontáveis cristãos foram demitidos do serviço público. Seus filhos foram impedidos de estudar em universidades, conseguir empregos e até mesmo de deixarem o país. A que ponto o mundo chegou? Eu também me pergunto isso. A China é praticamente uma prisão infernal, onde a liberdade religiosa não existe e até mesmo o direito à vida é restringido. O Partido Comunista não permite que crentes em Deus vivam, preferindo até mesmo matar todos eles. É verdade. O governo do PCC é um grupo cruel que detesta a verdade e odeia a Deus. Amém. É verdade. Tem razão. O Partido Comunista Chinês mal pode esperar para exterminar todos os que creem em Deus. Desde a criação da República Popular da China até a Revolução Cultural, a perseguição do Partido Comunista Chinês aos cristãos não teve fim. Desde 1980, depois do início da agenciada Reforma e Abertura, as campanhas unificadas do PCC de prisão e detenção contra cristãos nunca pararam. Ele está certo. Lembro das campanhas unificadas de prisão e detenção de 1983, 1987, 1991, 1996 e 1998. Assim como de 2002, 2003, 2004, 2008 e 2009. Principalmente a campanha pública unificada na nação inteira de prisão e detenção de 2012. A Operação Trovão da Primavera em 2013. E Batalha dos 100 Dias em 2014. Todas elas foram caracterizadas por ataques surpresa e prisões secretas. Certo. Ocasionando pânico generalizado e agitação. Transformando a vida na China em uma prisão macabra. Sim. Até que o Partido Comunista Chinês seja destruído, não haverá um dia de paz para o povo chinês. E os cristãos serão perseguidos e correrão perigo. Certo. Gente, o Partido Comunista Chinês não é detestável? Isso é detestável. A repressão demente do Partido Comunista Chinês contra Relâmpago do Oriente criou uma agitação no mundo todo. Muitas pessoas não percebem, porque elas resistem e se opõem a Deus de forma tão frenética. Por quê? Precisamente porque o Deus Todo-Poderoso encarnado proferiu tantas verdades. Amém. Em A Palavra Manifesta em Carne. Foi esse livro que abalou toda a religiosa. Muitos que acreditam no Senhor ouviram os discursos de Deus Todo-Poderoso. Os afirmaram como a voz de Deus e sua obra. Se voltaram para Ele. Amém. Amém. O aumento constante daqueles que proclamam e testemunham Deus Todo-Poderoso fez com que o Partido Comunista Chinês entrasse em pânico. O PCC prendeu muitos dos que testemunharam a favor de Deus evangelizando e confiscou muitas edições do A Palavra Manifesta em Carne. Eles pesquisam este livro todos os dias e cada vez mais o consideram formidável. Ele tem a capacidade de conquistar todos. Por mais que o Partido Comunista Chinês tente difamar, julgar e desacreditar Deus Todo-Poderoso, ele não ousa tornar A Palavra Manifesta em Carne conhecido pelo público.
Ele não faz a menor menção daquilo que Deus Todo-Poderoso proferiu. Por quê? Eles são tão indiferentes a respeito de a palavra manifesta em carne. Eles temem que o mundo todo veja que Deus se manifestou realizando sua obra no Oriente, que o Salvador da humanidade apareceu no Oriente e que ali está a esperança da humanidade. Amém. Porque o Partido Comunista Chinês teme que a humanidade leia a palavra manifesta em carne. Por quê? Porque o livro é a voz de Deus, a declaração da verdade e a luz verdadeira que surgiu no Oriente. Amém. Graças a Deus. O PCC é o regime de Satanás, o mais cruel de todos e o que mais odeia a verdade. Ele teme, principalmente, que a verdade chegue ao mundo do homem, que a humanidade a aceite. Que Deus assuma o poder como rei para governar o mundo do homem. E que o reino de Cristo apareça na terra. Amém. Assim, o PCC persegue e caça Cristo loucamente. E usa as redes de mídia para forjar de forma imoral a publicidade, acusando e desacreditando falsamente a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ele, inclusive, usa a Força Policial Nacional para suprimir de forma preponderante, prender e perseguir os escolhidos por Deus. Sem ter onde se esconder, os escolhidos de Deus foram forçados ao exílio por causa da perseguição do PCC. O governo chinês estendeu sua mão cruel para todos os países, usando de meios políticos, econômicos e diplomáticos para pressionar alguns deles. E fazer com que os cristãos que escaparam para o exterior sejam extraditados para a China, para torturá-los e persegui-los. Que desprezível. E ainda mais detestável é que o PCC também prende e persegue os parentes dos cristãos que foram para o exterior, para ameaçar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O partido os força a viajarem para o exterior e destruir a Igreja de Deus Todo-Poderoso em todos os países. E tenta, através de canais diplomáticos, difamar e incriminar a Igreja de Deus Todo-Poderoso para iludir com boatos, manipular a opinião pública e desacreditá-la. O PCC incita os governos e as pessoas de outros países a rejeitarem a Igreja de Deus Todo-Poderoso, extraditando os seus membros. Seu objetivo é obstruir, restringir e suprimir a difusão da Igreja de Deus Todo-Poderoso e seu trabalho de evangelização no exterior. Isso é muito desprezível. Vocês não diriam que o Partido Comunista Chinês é o demônio Satanás que odeia a verdade e Deus? Sim, é o demônio. O PCC é especialista no abuso cruel das pessoas e em devorar almas. É um demônio que devora os homens sem cuspir os ossos. Amém. Ele diz a verdade. Agora todos enxergam o verdadeiro motivo pelo qual o governo chinês e o PCC condenam loucamente Deus Todo-Poderoso, não é? Graças. Agora está dizendo. São sábias palavras. Mencionar a perseguição dos cristãos pelo Partido Comunista faz doer meu coração. Durante a estação de atividade rural da primavera, no ano passado, meu filho foi levado pela polícia do Partido Comunista Chinês por crer em Deus. Meu marido e eu estávamos doentes, incapazes de trabalhar na fazenda. O principal arrimo de trabalho da família foi levado por eles. Choramos o dia todo. Tentamos de todas as maneiras, mas não conseguimos tirá-lo da prisão. O Partido Comunista Chinês o sentenciou a 3 anos de prisão. Este ano, tivemos que gastar dinheiro para contratar ajudantes para plantar. Independente do resultado, nem sabemos ao certo se haverá colheita de outono esse ano. Podemos culpar nossa fé por isso? Nossa fé em Deus é a senda certa. Por que o Partido Comunista Chinês nos persegue assim? Ele torna a vida tão difícil para nós. O PCC é um demônio devorador de humanos que não tem preocupação com a vida dos homens. Como o irmão Zhang e a sua esposa Li. Só porque testemunharam a obra de Deus nos últimos dias, os pastores e presbíteros chamaram a polícia quando souberam. O casal acabou sendo levado pela polícia, deixando 2 crianças sozinhas em casa, chorando o dia inteiro, sem ninguém para tomar conta delas. O Partido Comunista Chinês... Como essas crianças vão sobreviver? Sem os pais delas? Isso é verdade. O Partido Comunista Chinês é muito mau. O discurso do PCC sobre direitos humanos e liberdade religiosa é uma grande mentira com a intenção de ludibriar e enganar as pessoas. Ele já permitiu a liberdade religiosa? Respeita os direitos das pessoas à vida? Ele não priva as pessoas do direito à vida? Sim, é verdade.
Qual foi a lei que os irmãos violaram ao pregar o evangelho? Eles tentam ser boas pessoas que seguem o caminho certo da vida. Que motivos o PCC tinha para prendê-los? Exatamente. O PCC tem qualquer senso de moral e de justiça? Não existe justiça na China. Falar dos malfeitos do PCC me deixa com tanta raiva. Isso me deixa louca. Isso é verdade. Ela está certa. A forma como comunicou me trouxe algum discernimento. Porque o PCC ataca e persegue a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Porque ele detesta a verdade e odeia a Deus. Sim. São as raízes da resistência de Satanás a Deus. No passado, não entendíamos por que os cristãos enfrentavam perseguições e tribulações. Atribuo isso à falta de entendimento dos cristãos pelo PCC. Os cristãos são boas pessoas, que não usurpam o poder, nem ameaçam o domínio do PCC. Por que o PCC nos odeia tanto e nos persegue dessa forma? Isso é verdade mesmo. Depois que vocês comunicaram, eu entendo a verdade por trás de tudo. Graças a Deus. Esses demônios do PCC não são pessoas simples. Eles têm cérebro e ideias. Por isso não poderiam ter agido sem refletir ao fazer essas coisas. Sim, está certo. Elas se originam da natureza demoníaca de Satanás. Amém. Tem toda a razão. Em todos esses anos de fé no Senhor, nunca houve um tempo sem prisões por Partido Comunista Chinês. Por que não vimos a essência demoníaca do Partido Comunista? Estávamos cegos à intenção por trás da resistência do Partido Comunista a Deus. Sem entender a verdade, não discerníamos as coisas. É verdade. Eu não discerni no passado. Ouvi cegamente os boatos e mentiras do governo do PCC. E não estudei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Eu fui tão cega e ignorante. Isso é verdade. O Partido Comunista Chinês é um regime satânico muito rancoroso em relação à verdade e a Deus. Sim. Não é à toa que o Deus encarnado encontre tanta opressão e perseguição quando ele aparece e trabalha na China. Certo. O Partido Comunista é um grupo de demônios contra Deus. Amém. Verdade. Ela está certa. Tem razão. Deve ser amaldiçoado. É tão difícil crer em Deus na China. É verdade. Eu mal posso esperar para que o PCC caia. Quando cair, poderemos acreditar livremente em Deus sem temer a mais nada. Irmão Zhang, irmão Shu, após ouvir suas comunhões, eu entendo. O Partido Comunista Chinês é um partido ateu. Um grupo demoníaco, incrivelmente hostil a Deus e à verdade. É verdade. O demônio é a personificação de Satanás. A reencarnação de Satanás e dos espíritos maus são demônio. O inimigo jurado de Deus. Certo. Exatamente. É isso. Tem toda a razão. Quando Deus aparece encarnado e age na China nos últimos dias, ele é perseguido e oprimido pelo Partido Comunista Chinês. É inevitável. É isso mesmo. Mas a maioria dos pastores e presbíteros nas comunidades religiosas é de servos de Deus que conhecem a Bíblia. Eles não buscam e estudam a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E, além disso, julgam, condenam e resistem. Isso é verdade. Isso é inacreditável. Não é surpresa que o governo do Partido Comunista Chinês condene a obra de Deus. Porque os pastores e presbíteros religiosos também resistem e condenam a obra de Deus. Não sabemos muito bem sobre essa questão. Irmão Zhang, irmão Shu, por favor, expliquem para nós. É verdade. Seria normal se só o governo do Partido Comunista Chinês condenasse, oprimisse e perseguisse a Relâmpago do Oriente. Porque ele é um regime satânico, ateu, que sempre oprimiu loucamente as crenças religiosas, prendeu e perseguiu os cristãos. Mas a maioria dos pastores e presbíteros são professores da Bíblia e servos de Deus. Certo. O julgamento e condenação da Relâmpago do Oriente expõe exatamente o problema. O que isso revela sobre o problema? Eu também me pergunto. Eu ouso afirmar que a comunidade religiosa não deveria estar errada quando condena qualquer... Então, todos concordam? Amém. Como ele pode falar isso? Como pode falar isso? Colaborador Wu, qual é a sua lógica ao estabelecer que a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias não é o caminho verdadeiro de acordo com a resistência e a condenação dele pela maioria dos pastores e presbíteros religiosos? Sim. Você tem a palavra de Deus como base para sua afirmação? Os pastores e presbíteros religiosos são determinados e usados por Deus?
Eles conhecem Deus? Podem eles estabelecer como Deus vem, como Deus aparece e opera? Você esmiuçou essas coisas. E mesmo assim ousa tirar essa conclusão? Não me diga. Não podemos tirar conclusões arbitrárias. Você leu a Bíblia por alguns anos. Devia saber com clareza como os sumos sacerdotes judeus, os escribas e fariseus, condenaram e resistiram ao Senhor Jesus. Você que acreditou em Deus por tantos anos, por que ainda adora os pastores e presbíteros? Afinal, você acreditou no Senhor Jesus ou nos pastores e presbíteros? Você ouve a palavra do Senhor ou as das pessoas? Se crê no Senhor, por que adora os pastores e presbíteros? Por que segue e obedece às pessoas se acredita no Senhor? Eu duvido que creia de verdade no Senhor. Precisamos parar de seguir os pastores e presbíteros. Não pode continuar seguindo os pastores e presbíteros. A questão levantada pelo irmão Lin é essencial. A maioria que crê no Senhor não entende isso. Deus se tornou carne 2 vezes. Por 2 vezes ele se deparou com resistência, condenação e perseguição pela comunidade religiosa e pelos governos mundiais. Isso prova que o verdadeiro caminho foi perseguido desde os tempos antigos. Amém. Amém. Muitas pessoas não conseguem entender essa questão. Elas se sentem incrédulas a respeito da condenação frenética dos líderes religiosos à obra de Deus. Na verdade, não há nada de estranho nisso. Naquela época, quando o Senhor Jesus apareceu para operar, ele foi condenado, sofreu blasfêmias e foi preso pelos sumos sacerdotes, escribas e fariseus. É verdade. Tais fatos foram claramente escritos na Bíblia. Sim, isso está escrito na Bíblia. Esses sumos sacerdotes, escribas e fariseus deviam ensinar a Bíblia e servir a Deus. Por que eles condenaram, perseguiram e caçaram o Senhor Jesus encarnado? Poderia ser que a crença deles em Deus tivesse a intenção de crucificar o Senhor Jesus quando ele viesse? Não mesmo. Não mesmo. É claro que não. Por que eles cometeram esses atos contra Deus? Por que isso? Deus Todo-Poderoso revelou o mistério aqui. Vamos ler algumas passagens agora. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso diz: vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade. Como, dizem vocês, poderia um povo tão tolo, obstinado e ignorante ganhar a bênção de Deus? Como poderiam contemplar o Messias? Eles se opunham a Jesus porque não conheciam a direção da obra do Espírito Santo. Porque não conheciam o caminho da verdade do qual Jesus falava. E, além disso, porque não entendiam o Messias. E como nunca haviam visto o Messias, e nunca haviam estado na companhia do Messias, cometeram o erro de pagar tributo vazio ao nome do Messias, enquanto se opunham à essência do Messias a qualquer custo. Tais fariseus eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo, a menos que seja chamado o Messias. Tais visões não são absurdas e ridículas? Sim, é verdade. Eles são ridículos. Pergunto-lhes novamente: não é extremamente fácil para vocês cometerem os erros dos antigos fariseus, já que vocês não têm o menor entendimento de Jesus? Você consegue discernir o caminho da verdade? Consegue se certificar verdadeiramente de que não irá se opor a Cristo? Consegue acompanhar a obra do Espírito Santo? Se não sabe se irá ou não se opor a Cristo, então digo que você já está vivendo à beira da morte. Aqueles que não conheciam o Messias eram todos capazes de se opor a Jesus ou de rejeitar a Jesus, de difamá-lo.
As pessoas que não entendem Jesus são todas capazes de negá-lo e de injuriá-lo. Exatamente. Ademais, são capazes de ver a volta de Jesus como um engano de Satanás. E mais pessoas irão condenar Jesus voltando em carne. Isso tudo não lhe deixa assustado? O que vocês enfrentam será blasfêmia contra o Espírito Santo, a ruína das palavras do Espírito Santo às igrejas. E o repúdio de tudo isso é expresso por Jesus. O que vocês podem ganhar de Jesus se estão tão atordoados? Como vocês podem entender a obra de Jesus quando ele voltar em carne sobre uma nuvem branca se vocês se recusam obstinadamente a perceber seus erros? Digo-lhes isto. As pessoas que não aceitam a verdade, mas aguardam cegamente a vinda de Jesus sobre nuvens brancas, certamente blasfemam contra o Espírito Santo. E elas são a raça que será destruída. Amém. Sim, com certeza. Ele tem razão. Graças a Deus. Vou ler em seguida. Está bem. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus, ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus. São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dele, opõem-se a ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano. Demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo e são pedras de tropeço, atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne saudável, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Como podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar? Com certeza. Olhe para os líderes de todas as denominações, são todos arrogantes e praticantes de justiça própria. Eles interpretam a Bíblia fora de contexto de acordo com sua própria imaginação. Eles todos se fiam em seus dons e em sua erudição para realizar seu trabalho. Se fossem incapazes de pregar qualquer coisa, será que aquelas pessoas iriam segui-los? Afinal de contas, eles de fato possuem certa erudição e conseguem falar um pouco de doutrina ou sabem como conquistar as pessoas e como usar alguns artifícios por meio dos quais atraíram pessoas para si e as enganaram. Essas pessoas acreditam em Deus só em nome, mas na realidade seguem seus líderes. Se encontrassem aqueles que pregam do verdadeiro caminho, alguns iriam dizer: temos que consultar nosso líder sobre nossa crença em Deus. Eles precisam da aprovação de alguém para acreditar em Deus. Será que isso não é um problema? Então, no que esses líderes se transformaram? Será que não se tornaram em fariseus, falsos pastores, anticristos e pedras de tropeço para que as pessoas aceitem o verdadeiro caminho? O motivo pelo qual o homem se opõe a Deus surge, por um lado, do caráter humano corrupto e, por outro lado, da ignorância sobre Deus e falta de entendimento dos princípios da sua obra e de sua vontade em relação ao homem. Esses dois aspectos se fundem na história da resistência humana a Deus. Amém. 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 As palavras de Deus Todo-Poderoso falaram sobre a raiz da resistência dos fariseus, pastores religiosos e presbíteros contra Deus. Todos ouviram claramente? Sim. Graças a Deus. Quais de vocês falarão sobre os motivos dos pastores e presbíteros resistirem e condenarem Deus? Os pastores e presbíteros só se concentram em buscar o conhecimento bíblico e as teorias teológicas, mas não a verdade. Sim. Por isso, não reconhecem o Senhor quando ele volta. Sim. Os pastores e presbíteros são avessos e hostis à verdade. Quando eles veem que as palavras de Deus Todo-Poderoso são todas verdade, eles se enchem de hostilidade e começam a julgar, condenar e resistir a Deus.
O que disseram está certo. Quando os fariseus do judaísmo ouviram as palavras do Senhor Jesus, reconheceram abertamente que a palavra dele era autoritária e poderosa, originária de Deus. Por que razão eles ainda condenam, prendem e crucificam o Senhor Jesus? Com base na razão. Logo que descobrissem que a palavra do Senhor Jesus era verdade, eles deviam ter orado a Deus para buscar a resposta para. O Senhor Jesus é o Messias? Deus os teria esclarecido sobre isso. Certo. Mas eles nem oraram, nem buscaram a Deus. Eles condenaram imediatamente o Senhor Jesus por blasfêmia. Eles então perguntaram ao Senhor Jesus: você é o Messias? Quando o Senhor Jesus respondeu imediatamente a eles se recusaram a acreditar. Sim, é verdade. Isso basta para mostrar que os fariseus eram arrogantes demais. Eles adoravam demais a Bíblia. Não levaram em consideração que Cristo estava expressando a verdade. A lógica deles era que, não obstante quanta verdade o Senhor Jesus pudesse expressar, ou o quão autoritária e poderosa fosse sua palavra, desde que ele não fosse chamado de Messias, eles condenariam, resistiriam e até mesmo pregariam o Senhor Jesus na cruz. É verdade. Eram tão desprezíveis. Vocês diriam que aqueles líderes do judaísmo eram demônios que odiavam a verdade? Sim. Ele tem razão. Isso está correto. Se o Senhor Jesus não pudesse expressar a verdade, eles teriam tido tanto ódio por ele? Não. Isso expôs completamente a natureza satânica dos fariseus que detestavam a verdade. Amém. É aí que residem as raízes da resistência dos fariseus ao Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus expôs aos fariseus. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que de Deus ouvi. Se digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Amém. Vemos claramente porque os líderes judeus resistiram e mataram o Senhor Jesus. Porque os pastores e presbíteros, nos últimos dias, resistem e condenam Deus Todo-Poderoso. Não é difícil de entender. Sim. É verdade. Sim. Todos entenderam essa questão agora? É tão bom comunicar as coisas assim. Aqueles de nós que vivenciamos a obra de Deus, perceberemos que as pessoas que detestam a verdade, julgam, condenam e resistem a Deus. Isso não é verdade? Tem razão. Ele tem toda a razão. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias serve para purificar o caráter satânico do homem. Como Deus purifica e salva o homem? Expressando a verdade para julgar e purificar o homem. Amém. Aqueles que aceitarem a verdade receberão a purificação e a salvação. O caráter satânico daqueles que rejeitam a verdade não será mudado. Certo. Eles ainda resistirão e trairão a Deus. Certo. Na Igreja de Deus Todo-Poderoso, algumas pessoas que são hostis à verdade foram reveladas. Esses descrentes e anticristos foram expurgados e expulsos. Amém. Quanto aos pastores e presbíteros, por que eles condenam e blasfemam contra Deus Todo-Poderoso? Não seria porque Deus Todo-Poderoso expressa muitas verdades e conquistou e salvou um grupo de pessoas? Sim. A obra de Deus Todo-Poderoso os revelou. Por isso odeiam e condenam Deus. A natureza satânica deles está completamente exposta. Sim. De fato. Por que Deus detesta e maldiz esses anticristos expostos? Porque eles competem com Deus por seu povo escolhido, controlando energicamente o rebanho de Deus em suas mãos. Ele tem toda a razão. E proibindo as pessoas de estudar e receber o caminho verdadeiro. Constroem um reino independente e se tornam demônios que fazem mal e devoram vidas humanas. São condenados e amaldiçoados por Deus por ofenderem o seu caráter. Amém. Vocês diriam que é assim? Sim. De fato, é verdade. Eu acredito nisso. Acredito nisso. Qual a base da condenação de Deus Todo-Poderoso pelos pastores e presbíteros? Temos que compreender essa questão. Primeiro, eles só seguiam pela falta de registro da obra de Deus Todo-Poderoso na Bíblia. Eles acreditam que a palavra de Deus foi toda escrita na Bíblia e não existe nada fora dela. Eles negam a obra de Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, eles não entendem como as profecias da Bíblia são cumpridas. Como os fariseus, eles seguem o regulamento. Por mais profundo e autoritário que tenha sido o sermão dado pelo Senhor Jesus,
Por mais verdade que ele tivesse desde que o Senhor não fosse chamado de Messias, eles condenariam, resistiriam. Sim. E até o pregariam na cruz. Ele tem razão. Isso está correto. Em terceiro lugar, eles não reconhecem Cristo na carne, nem admitem que Deus encarnará. Segundo o apóstolo João, eles são anticristos. Exatamente. Certo. Em quarto lugar, eles se guiam por boatos e mentiras fabricadas pelo governo do Partido Comunista Chinês para negar e condenar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Eles se aliam ao Partido Comunista Chinês. Eles não podem esperar pelo partido proibir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Sim, foi o que fizeram. Sim, foi como o pastor Qian uniu seus esforços ao governo. Isso nos faz pensar, por que o Senhor Jesus não foi à sinagoga quando ele pregou e trabalhou? Por que ele procurou no deserto por qualquer pessoa que fosse segundo o coração de Deus? Algum de vocês sabe por que foi assim? Se o Senhor Jesus fosse à sinagoga, ele seria expulso. Sim. É verdade. Se o Senhor Jesus fosse à sinagoga, ele seria levado pelos líderes judeus e se renderia àqueles com poder. O que dizem é correto. Se fôssemos à igreja para testemunhar Deus Todo-Poderoso, qual seria o resultado? Muito negativo. Nos denunciariam para a polícia. E o que isso nos revela? Que as pessoas religiosas são patéticas demais. Acreditam, mas não conhecem o Senhor. Verdade, esses pastores e presbíteros são malvados demais. São até capazes de entregar e trair o Senhor. Nós não esperávamos por isso. É verdade. Agora, enxergamos a verdade sobre os pastores e presbíteros. Sim. Agora eu vejo claramente que os pastores e presbíteros detestam a verdade. Isso é um fato. É mesmo. Não me surpreende que continuem a resistir e condenar a obra de Deus nos últimos dias. Os pastores e presbíteros falam sobre a Bíblia para serem reverenciados pelas pessoas. Certo. Eles gostam de ouvir palavras elogiosas. Os bajuladores são populares entre eles. Se os pastores e presbíteros não tivessem sido revelados pela obra de Deus Todo-Poderoso, não seríamos capazes de distinguir. A maneira como os pastores religiosos e os presbíteros resistem a Deus Todo-Poderoso é idêntica à dos fariseus naquela época. Isso é de fato. Por que não reconhecemos isso? É verdade. Temos ouvido a pregação dos pastores e dos presbíteros religiosos há muitos anos, mas não entendemos a verdade. É verdade. É verdade. Se não fosse por Deus Todo-Poderoso que veio e expressou a verdade para revelar as causas da verdadeira natureza da resistência a Deus pelos fariseus, pastores e presbíteros religiosos, nós não teríamos compreendido que eles são anticristos e servos do mal que detestam a verdade. É verdade. Ainda estaríamos enganados e coagidos pelos pastores religiosos e presbíteros e permaneceríamos resistentes à obra de Deus nos últimos dias. Poderíamos até segui-los na resistência e condenação a Deus Todo-Poderoso. Era tão perigoso. Isso de fato. É verdade. É isso mesmo. Graças a Deus Todo-Poderoso que tem misericórdia de nós e nos salvou do controle desses pastores e presbíteros, os anticristos. Sim. Somos gratos a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus por nos Graças a salvar. Deus. Ao longo dos anos, sempre ouvi que a Relâmpago do Oriente testemunhava a volta do Senhor Jesus. E que muitas boas ovelhas de várias denominações aceitaram Deus Todo-Poderoso. Mas eu adorei os pastores e presbíteros. E ouvi cegamente seus boatos e bobagens. E não estudei o verdadeiro caminho durante todo esse tempo. Eu não acreditava nem seguia o Senhor. Eu estava reverenciando e seguindo o homem. Eu não tinha consciência de que tinha sido enganado pelos anticristos que quase me levaram ao inferno. Os pastores religiosos e presbíteros são os fariseus contemporâneos. São demônios que nos impedem de entrar no reino dos céus. É verdade. Certo. Tem razão. Eles são os demônios. Irmão Song, irmã Sheng, Zong e Min veio procurá-los. O que foi, Xiaoming? Pai, mãe, a polícia foi à nossa casa para prendê-los. Vasculharam tudo. E o vovô? E o vovô? O vovô tá bem. Ele me mandou aqui para dizer que não voltem para casa. Não chore. Está tudo bem. Pai. Não pode ir para casa agora. Tem que encontrar um esconderijo.
Xiaoming, você já está crescido. Quando seu pai não estiver em casa, você tem que crer em Deus e buscar a verdade. Cuide do seu avô. Pai, escuta. Enquanto estiver longe, cuide-se. Mamãe. Papai. Agora eu vou voltar. Cuidado ao voltar. E cuide do vovô. Agora volte. Cuide-se. Agora vimos claramente. O governo comunista chinês é um demônio que resiste a Deus. Os pastores religiosos e presbíteros são anticristos que detestam a verdade e resistem a Deus. Mas por que Deus Todo-Poderoso não os destrói? Exato. Se todos eles forem destruídos, as pessoas da comunidade religiosa não vão buscar estudar o caminho verdadeiro e aceitar a Deus Todo-Poderoso? É verdade. Bem, não conseguimos entender essa questão. Podem nos comunicar a verdade sobre essa questão? Sim, vocês comunicam isso para nós. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias tem um significado abrangente. A onipotência de Deus e sua sabedoria são insondáveis para o homem. Mas temos que ter a clareza de que a obra de julgamento de Deus começa com a criação de um grupo de vencedores. Deus primeiramente conquista, salva, aperfeiçoa e ganha um grupo de pessoas que estão com a mente uníssona com a dele. Isso está predestinado desde o começo dos tempos. Amém. Não é uma simples questão de Deus criar um grupo de vencedores. Deus precisa manobrar tudo em seu empenho para aperfeiçoar essas pessoas. O Senhor Jesus profetizou que quando voltar nos últimos dias vai enfrentar muitas dificuldades e ser rejeitado por essa geração. O grupo de vencedores criados por Deus são aqueles que seguem o Cordeiro a cada passo do caminho. E também sofrerão muitas provações e dificuldades. Essas coisas são necessárias. Como são geradas essas dificuldades? Por um lado, por causa do caráter corrupto que nos exige sofrer quando nos defrontamos com o julgamento e o castigo. Por outro lado, muitas dessas dificuldades são geradas pela condenação, perseguição, difamação e julgamento pelo governo comunista chinês e pela comunidade religiosa. É através desses sofrimentos que seremos purificados e aperfeiçoados e Deus receberá o testemunho e a glória. Amém. Ao mesmo tempo, Deus utilizará isso para revelar àqueles que estão com medo de aceitar o caminho verdadeiro. Os homens descrentes, malvados e os anticristos, que são refratários e hostis à verdade. E para categorizar as pessoas por seus tipos. Graças a Deus. Isso manifestará a sabedoria e a onipotência de Deus e revelará sua realização maravilhosa. Amém. Graças a Deus. Vamos ler mais algumas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso e ver como ele falou. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso diz: na nação do grande dragão vermelho, tenho realizado um estágio da obra em sondabilidade aos seres humanos, levando-os a oscilar com o vento. Depois do que muitos calmamente se afastam com o sopro do vento. Verdadeiramente, essa é a eira que estou prestes a limpar. É o que eu anseio e é também o meu plano. Amém. Pois muitos ímpios têm se infiltrado enquanto estou trabalhando, mas não tenho pressa para afastá-los. Pelo contrário, eu os dispersarei quando for a hora certa. Somente então é que serei a fonte da vida, permitindo que aqueles que verdadeiramente me amam recebam de mim o fruto da figueira e a fragrância do lírio. Amém. Amém.
Na terra onde Satanás permanece, a terra de pó, não resta ouro puro, apenas areia. E assim, experimentado essas circunstâncias, eu realizo esse estágio da obra. Você deve saber que o que eu ganho é ouro puro, refinado, e não areia. Como podem os ímpios permanecer em minha casa? Como posso permitir que raposas sejam parasitas em meu paraíso? Eu emprego todos os métodos possíveis para expulsar essas coisas. Antes da minha vontade ser revelada, ninguém está ciente do que eu estou prestes a fazer. Aproveitando a oportunidade, eu afasto esses ímpios e eles são forçados a sair da minha presença. Isso é o que eu faço para os ímpios. Mas ainda haverá um dia para que eles façam serviço para mim. O desejo dos homens por bênçãos é muito forte. Portanto, eu viro o meu corpo e mostro o meu rosto glorioso para as nações dos gentios, para que os homens possam todos viver em seu próprio mundo e julgar a si mesmos. Enquanto eu continuo a dizer as palavras que devo dizer e a suprir os homens com o que eles necessitam. Quando os homens caírem em si, já terei há muito tempo espalhado a minha obra. Expressarei, então, minha vontade aos homens e começarei a segunda parte da minha obra sobre os homens, deixando todos os homens me seguirem de perto, de modo a se coordenarem com a minha obra, deixando os homens fazerem tudo ao seu alcance para realizar comigo a obra que devo executar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A sabedoria de Deus é tão profunda. Em meu plano, Satanás já abocanhou os calcanhares de cada passo. E como o contraste da minha sabedoria, sempre tentou encontrar maneiras e meios de interromper o meu plano original. Mas eu poderia sucumbir a seus esquemas ardilosos? Tudo no céu e na terra me serve. Os esquemas ardilosos de Satanás seriam diferentes? Essa é precisamente a intercessão da minha sabedoria. É precisamente o que há de magnífico em meus feitos. E o princípio pelo qual todo o meu plano de gerenciamento é realizado. Amém. Contudo, durante o tempo da construção do reino, não evito os esquemas ardilosos de Satanás, mas continuo a fazer a obra que devo fazer. Dentre todas as coisas no universo, escolhi os feitos de Satanás como o meu contraste. Essa não é minha sabedoria? Não é exatamente o que há de maravilhoso na minha obra? Amém. Quando começo formalmente a minha obra, todos se movem conforme eu me movo, de modo que as pessoas em todo o universo se ocupam em harmonia comigo. Há um júbilo em todo o universo e o homem é impulsionado adiante por mim. Como consequência, o próprio grande dragão vermelho é açoitado até um estado de frenesi e perplexidade por mim. Serve a minha obra. E apesar de relutar, é incapaz de seguir os próprios desejos, ficando sem outra escolha senão a de se submeter ao meu controle. Em todos os meus planos, o grande dragão vermelho é o meu contraste, o meu inimigo e também o meu servo. Como tal, nunca relaxei os meus requisitos. Portanto, a etapa final da obra da minha encarnação é completada em seu lar. Dessa forma, o grande dragão vermelho é mais capaz de fazer serviço adequado para mim, através do qual eu irei conquistá-lo e completar o meu plano. Amém. Me permitem? Claro. Deus Todo-Poderoso diz: Deus pretende usar uma parte da obra dos espíritos malignos para aperfeiçoar uma parte do homem. Para que essas pessoas consigam entender completamente os feitos dos demônios. E para permitir que todos entendam de fato seus antepassados. Só então os humanos podem se libertar por completo.
Não apenas renunciando à posteridade dos demônios, mas ainda mais a de seus ancestrais. Essa é a intenção original de Deus de derrotar completamente o grande dragão vermelho. Para fazer com que todos os homens conheçam a verdadeira forma do grande dragão vermelho. Ao arrancar sua máscara e enxergar sua verdadeira forma. É isso que Deus quer alcançar e esse é seu objetivo final na Terra, pelo qual ele tem feito tamanha obra. Ele visa realizá-lo em todos os homens. Isso é conhecido como a manobra de todas as coisas pelo propósito de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando todas as pessoas tiverem se tornado completas e todas as nações da Terra se tornarem o reino de Cristo, será então o tempo em que os 7 trovões soarão. O tempo presente é um passo adiante na direção desse estágio. O ataque foi liberado para o tempo vindouro. Esse é o plano de Deus. E no futuro próximo será realizado. Amém. Graças a Deus. No entanto, Deus já realizou tudo o que disse. Fica claro que as nações do mundo não passam de castelos de areia que estremecem quando a maré alta se aproxima. Sim. O último dia é iminente. E o grande dragão vermelho tombará sob a palavra de Deus. Amém. Para garantir que o plano de Deus seja executado com sucesso, os anjos celestiais têm descido à Terra, fazendo o melhor possível para satisfazer a Deus. O próprio Deus encarnado esteve de prontidão no campo de batalha para guerrear com o inimigo. Amém. Seja onde for que a encarnação se manifeste, o inimigo daquele lugar é destruído. A China é a primeira nação a ser aniquilada, a ser devastada pela mão de Deus. Amém. Amém. Deus não concede misericórdia alguma à China. Amém. Talvez vocês se lembrem destas palavras. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Amém. No passado, vocês todos já ouviram essa frase, ainda que ninguém tenha entendido o sentido real das palavras. Hoje, vocês conhecem bem o verdadeiro significado que há nelas. Essas palavras são o que Deus realizará nos últimos dias. E serão realizadas sobre aqueles cruelmente afligidos pelo grande dragão vermelho na terra onde ele repousa. O grande dragão vermelho é perseguidor e inimigo de Deus. Assim, nessa terra, aqueles que creem em Deus estão sujeitos à humilhação e perseguição. É por isso que essas palavras se tornarão realidade no seu grupo de pessoas. Amém. Graças a Deus. Por ter sido realizada em uma terra que se opõe a Deus, toda obra divina se depara com um obstáculo exagerado. E muitas das palavras de Deus não podem ser realizadas no momento certo. Então, as pessoas são refinadas por causa das palavras de Deus. E esse também é um fator de sofrimento. É muito difícil para Deus realizar a sua obra na terra do grande dragão vermelho. Mas é através de tal dificuldade que ele realiza uma etapa da obra divina, para manifestar sua sabedoria e seus feitos maravilhosos. Deus aproveita essa oportunidade para completar esse grupo de pessoas. Amém. Em função do sofrimento delas, do seu calibre e de todo o seu caráter satânico nessa terra impura, Deus realiza a sua obra de purificação e conquista, para que, a partir daí, ele possa obter a glória e ganhar aqueles que testemunham seus feitos. Esse é o significado pleno de todos os sacrifícios que Deus criou para esse grupo de pessoas. Amém. Ou seja, Deus realiza a obra da conquista justamente através daqueles que se opõem a Ele. Por isso, somente assim é que se manifesta o grande poder de Deus. Em outras palavras, somente esses na terra impura são dignos de herdar a glória divina. E apenas tal fato pode conceder proeminência ao grande poder de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso esclareceram essas coisas. Sim. Deus é tão sábio e onipotente. É verdade. Deus disse que quando a catástrofe vier, a China será a primeira a ser destruída. Isso é empolgante. Amém. Graças a Deus. Parece
que o grande dragão vermelho não vai durar muito. Sim. O dia do seu juízo finalmente se aproxima. Graças a Deus. Todos entendem que não é fácil para Deus criar um grupo perfeito de pessoas? É verdade. Há muitos mistérios que nós não podemos entender sem experimentar a obra de Deus. Está certo. Deus está colocando em marcha tudo aquilo que Ele comanda para servir ao seu plano de gestão. Essa é a onipotência e a sabedoria de Deus. Amém. Se não experimentarmos a obra de Deus, não poderemos perceber isso. Sim, é verdade. O caminho para o reino dos céus é perigoso, mas devemos seguir a Deus. Amém. Essas palavras estão escritas no livro do Apocalipse. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Amém. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém. Amém. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Amém. Agora entendo que essas palavras se referem àqueles que seguem Deus Todo-Poderoso e tornam-se vencedores. Não importa o quão perigoso seja a estrada para o reino dos céus, devemos seguir a Cristo até o fim. Amém. Até que a China seja destruída por Deus, nós entenderemos completamente o justo caráter de Deus. Amém. E saberemos a respeito de sua onipotência e sabedoria. Amém. As verdades expressas por Deus Todo-Poderoso serão cumpridas uma por uma. Como disse o Senhor Jesus na Bíblia, passará o céu e a terra, mas as